Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e nesse vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma análise de uma empresa de tecnologia da bolsa. Eu vou fazer para vocês a análise da Nvidia. Mas eu não pretendo fazer um vídeo como os analistas fazem, né? Eu não pretendo falar para vocês o core business da empresa, depois falar como é que estão os resultados dela, depois como que está o valuation dela, se está alto, se está baixo, se está valendo a pena. Eu não vou fazer essa análise de fluxo de caixa. Eu pretendo mostrar para vocês com o que a empresa trabalha, né? Mostrar para vocês o core business dela e depois fazer uma análise da tecnologia da empresa e quais são as possibilidades de crescimento para ela no futuro. O que eu acredito como uma pessoa da área de tecnologia. Então vamos lá para o vídeo, eu espero que vocês gostem e vai estar muito legal. A Nvidia foi uma empresa fundada em 1993 e o objetivo principal dela era projetar GPUs para processamento gráfico de jogos e também chips para computação móvel e o mercado automotivo. Então, como o principal mercado delas é GPU, é importante vocês entenderem o que é uma GPU, mas para entender o que é uma GPU, a gente tem que entender antes o que é uma CPU. Eu prometo que vai ser bem tranquilo e todo mundo vai entender depois que eu falar. CPU é a unidade de processamento central de um computador. É o famoso processador. O objetivo dela é executar as tarefas que a gente mandou o computador executar. Então, quando você liga um computador, ele tem que executar várias tarefas lá para ele ligar. Quando você entra na internet, ele tem que executar tarefas. Tudo que você faz, ele executa tarefas. E quem faz isso é a CPU. E a GPU é a unidade de processamento gráfica. Então, quando você tem uma imagem de um jogo, por exemplo, que é uma imagem muito pesada, com vários detalhes, você não é tão simples fazer esse cálculo. A CPU ela foi feita para fazer cálculos mais simples. A GPU foi feita para fazer cálculos mais complexos. Então ela é usada para processar o gráfico de um jogo, de um filme, de um vídeo, de qualquer coisa que seja. Entendeu? Então essa é a diferença. A CPU ela roda ela executa as informações básicas para o computador funcionar. A GPU ela executa as contas gráficas para mostrar coisas mais complexas na tela, como por exemplo um jogo, né? Então a GPU, como eu disse, ela foi feita para rodar jogos, para mostrar para a gente a imagem de um jogo com mais definição, com mais detalhes, né? Beleza. Então, o grande foco da Nvidia era produzir as melhores GPUs para rodar os jogos. E eles sempre fizeram isso e ainda fazem. A questão é que nos últimos anos, as pessoas descobriram outras duas aplicações muito interessantes para GPUs, que são minerar criptomoedas, os famosos bitcoins, né? A gente usa GPUs porque elas fazem cálculos mais complexos, mais rápidos, então elas são muito boas para minerar criptomoedas, e também rodar modelos de inteligência artificial, o famoso Deep Learning. Então, eu vou falar mais a fundo isso mais pra frente. E vamos entrar agora nos quatro principais, nos quatro grandes pilares da Nvidia, né? O core business dele. O primeiro e grande pilar da empresa é o mercado de gaming. Então, é basicamente fazer GPUs para rodar os jogos da melhor maneira possível, com o melhor detalhamento, a melhor qualidade possível. E para isso eles têm a linha GeForce e a linha RTX, que são líderes no mercado em relação a rodar jogos, né, e gráfico, eles são realmente muito bons. E eles também têm a plataforma de cloud, que é para rodar os jogos em nuvem, né? Que ou você pode rodar o jogo na sua própria máquina e você tem que ter a GPU lá para rodar isso, ou você pode mandar esse jogo para rodar numa nuvem e em vez de fazer os cálculos no seu computador, faz o cálculo na nuvem, né? Tem cada situação que um é melhor do que o outro, mas eu não vou entrar mais a fundo em relação a isso. E como eu disse também, as GPUs você pode comprar uma GPU para jogar jogos, e enquanto você não está jogando jogos, você pode minerar bitcoins com isso. Então a compra de GPUs ela aumentou muito também porque as pessoas viram que dá para ganhar dinheiro enquanto você não faz nada só de ter a GPU. Então teoricamente fica mais barato comprar uma GPU para jogar um jogo, porque enquanto você não está jogando você pode usar ela para ganhar dinheiro, né? E muita gente fez isso e talvez ainda faça isso. Mas vamos lá. O segundo grande pilar da Nvidia é o mercado de data center. Esse mercado nem existia quando a Nvidia foi criada, né? Mas o mercado de data center é basicamente um grande ecossistema para rodar modelos de inteligência artificial e gerir dados. O que eles têm? No início dos anos 2000, eles criaram um ecossistema que chama CUDA, que é uma linguagem de programação que roda as GPUs. E lá
é uma linguagem que é muito bem estruturada para fazer todos os cálculos em paralelo e tudo mais, para fazer o mais rápido possível. E para mostrar para vocês como que eles estão acreditando que o mercado de data center vai crescer muito nos próximos anos, e eu vou explicar para vocês por que eles acreditam isso e por que eu também acredito nisso. E para mostrar que eles realmente estão focados nesse mercado, no ano passado eles compraram uma empresa chamada Mellanox por 7 bilhões de dólares, e o objetivo era realmente aumentar o ecossistema deles para fazer com que fique muito melhor a qualidade que eles dão no data center deles, né? Beleza. E quem são os clientes deles, né? Será que eles são grandes mesmos? Sim. Quem que usa os produtos deles? AWS da Amazon, Azure da Microsoft, o Alibaba Cloud do Alibaba e vários outros, né? Que eu só falei para vocês os gigantes que com certeza vocês conhecem. Depois eu vou entrar mais a fundo nesse mercado de data center. O terceiro grande pilar deles é Professional Visualization, que em português é visualização profissional, que é parceria com empresas de softwares para visualização de edição de vídeo, renderizar as coisas. Então eles trabalham em conjunto com essas empresas para melhorar os softwares deles e criar GPUs e para rodar e processar melhor essa imagem, renderizar melhor o vídeo mais rápido, né? E o quarto e último pilar deles é o mercado automotivo, e eles basicamente trabalham com carros inteligentes e carros autônomos, né? E os grandes clientes dele são não só, né, mas tem outros: Mercedes, Toyota, Volvo, a Didi lá na China, né? E tem vários outros, né? Só falei aqui para vocês um que com certeza vocês conhecem. Mas vamos lá, depois desses 4 grandes pilares da empresa, vamos entrar na parte que talvez um analista financeiro não consiga falar sobre a empresa. Eu falei aqui para vocês que as pessoas começaram a usar GPUs para treinar modelos de inteligência artificial. Mas o quão melhor é uma GPU para treinar um modelo de inteligência artificial do que uma CPU? E eu fiz esse teste. Semana passada eu estava participando de uma competição aqui na faculdade para detectar se uma célula era cancerígena ou não. E lá eu tinha 2.400 imagens e eu usei um modelo de Deep Learning, né, que é uma rede neural de inteligência artificial com 22 milhões de parâmetros. Ela é uma rede pequena. E para treinar o modelo que eu usei, demorou 40 minutos. E inclusive eu ganhei essa competição, isso é algo bem interessante. Mas vamos lá, eu demorei 40 minutos para treinar esse meu modelo, que foi um modelo vencedor. Sabe quanto... E eu, obviamente, eu usei uma GPU para fazer isso. Sabe quanto tempo demoraria para treinar esse mesmo modelo numa CPU? 1 dia e meio. Demoraria 37 horas e meia para treinar esse mesmo modelo. Ou seja, impossível. Não dá para deixar o negócio rodando 1 dia e meio. Se tiver qualquer probleminha no meio do caminho, só vai saber no final. Então, assim, não faz nem o menor sentido. Seria impossível fazer o que eu fiz se fosse demorar 1 dia e meio. E esse modelo que eu usei, 22 milhões de parâmetros, a galera às vezes acha que é muita coisa, mas não, ele é muito pequeno. O melhor modelo para esse problema que eu estava trabalhando tem 480 milhões de parâmetros. E não é linear o tempo que demora para rodar, ele é um pouco mais exponencial do que linear. Então seria literalmente impossível treinar esse modelo com CPU. Ia demorar muito tempo para treinar ele com GPU. Então a gente precisaria de várias GPUs em paralelo para rodar isso. Então nenhuma GPU não é suficiente. Então aí vocês já conseguem ver como que isso é importante. Porque a cada momento, a cada ano que passa, os modelos vão ficando mais complexos, a gente tem mais dados para processar. Inclusive um fato interessante é que a quantidade de dados que a gente está produzindo está crescendo exponencialmente. E a cada ano a gente produz mais dados e ainda tem os dados dos anos anteriores para processar e para usar. E as empresas elas estão vendo o poder da inteligência artificial e estão começando a implantar modelos de inteligência artificial dentro do ecossistema deles, né? Então a gente tem os 3 pilares aumentando. A gente tem o número de dados aumentando, a gente tem o número de empresas usando isso, o número de pessoas usando isso aumentando, e a gente tem os modelos ficando mais complexos, né? Para vocês terem ideia, vocês acham que 480 milhões de parâmetros é muita coisa? A maior rede que existe, que foi feita para gerar textos, ela tem 175 bilhões de parâmetros.
Então se você botar, sei lá, 100 GPUs em paralelo, deve demorar dias para conseguir treinar uma rede dessas, né? Se é que é possível treinar uma rede dessa com 100 GPUs, eu não fiz a conta para falar para vocês, mas é muita coisa, e demora muito tempo. Só para vocês terem uma noção, o quanto que esse mercado é importante, ele está crescendo, e a NVIDIA é pioneira em produzir GPUs. Agora vamos para outras coisas que eu acredito, não só no mercado de inteligência artificial, porque eu sou muito enviesado para esse lado, né? Vou falar para vocês de outras coisas também. Vamos pensar no mercado de criptomoedas. Minerar criptomoedas e bitcoins fica cada vez mais difícil. A cada bitcoin que é minerado, é mais difícil minerar o próximo. E é cada vez mais rentável, porque como a gente pode ver no gráfico, o Bitcoin só aumenta o preço e cada dia aumenta mais, e a gente acha que está caro e no outro dia aumenta de novo. Então, fica cada vez mais difícil e cada vez mais rentável minerar. E como a gente minera com GPUs, fica cada vez mais interessante você ter GPUs para minerar Bitcoins. E se você tem uma GPU na sua casa para minerar Bitcoin, pensa o que uma empresa tem. Uma empresa tem um data center específico para minerar Bitcoin. Então, assim, você precisa das GPUs, você precisa do ecossistema que pode ser provido pela NVIDIA. É claro que ela tem concorrentes, mas ela é líder nesse mercado, né? Outra coisa, na parte de game, a gente tem o VR, né? Que é a realidade virtual ou a realidade aumentada. E para a gente processar toda a imagem de uma realidade aumentada, a gente precisa de fazer cálculos muito rápidos, e são muitos cálculos. Então, como eu já falei, como que a gente faz cálculo rápido, muito cálculo rápido com GPU. E essa GPU ela pode tanto estar dentro do óculos, quanto ela pode estar num data center. Com o 5G, vai ficar muito mais rápido de enviar a informação para a nuvem, processar num data center muito parrudo e voltar essa informação para o VR. Então os VRs vão ficar mais baratos e vai precisar de mais data centers para rodar essas informações. E quem produz isso? É a NVIDIA. E a última coisa que eu quero falar para vocês são os carros autônomos. Se para você fazer uma imagem, projetar uma imagem num óculos, precisa de fazer muito cálculo, imagina você dirigir um carro. Imagina quantos sistemas de inteligência artificial estão rodando ali para o carro poder dirigir de uma maneira segura e eficiente. É muita coisa. Então, obviamente, para fazer todos esses cálculos, a gente precisa de GPUs. Então, assim, é um mercado muito grande que, na minha opinião, só tem a crescer. E a NVIDIA, como eu disse, é pioneira nesse mercado. Então, o que é uma coisa que a gente pode pensar? Ah, mas eles são uma empresa muito grande. Será que não pode vir uma startup e disruptar eles, criar uma tecnologia melhor? Então, claro que isso sempre pode acontecer, mas a NVIDIA, ela, por si só, ela é uma empresa que nasceu de pesquisa. E como ela é uma empresa de pesquisa, ela está sempre tentando criar as novas tecnologias que vão disruptar a tecnologia que ela mesma criou. Então, por exemplo, em relação à GPU para processamento gráfico, eles já criaram uma nova tecnologia que chama DPU, que é para processamento de dados em data center para ficar mais eficiente e melhor. Então, se você acha que uma empresa pode criar uma tecnologia melhor, realmente uma empresa pode criar uma tecnologia melhor, mas a NVIDIA está também sempre tentando criar uma tecnologia melhor do que eles já têm, entendeu? Porque eles são muito focados em pesquisa, né? Mas vamos lá. A última coisa que eu tenho para falar para vocês é que nem tudo são flores e, obviamente, existem cenários que podem ser desfavoráveis para a empresa. E eu separei aqui 2 cenários. O primeiro deles é o mais simples de todos, né? Concorrentes podem fazer uma tecnologia melhor e realmente disruptar a empresa. E talvez seja um concorrente muito grande que a empresa não tenha caixa para comprar e ela pode sair atrás nessa nova tecnologia. E o segundo cenário, que é um cenário que pode acontecer também, é que as grandes empresas parem de comprar as GPUs da NVIDIA e comecem a fazer suas próprias unidades de processamento. Isso é uma coisa que talvez aconteça. Tem algumas empresas que estão nesse movimento de verticalização da produção. Eles querem produzir todos os componentes que estão, por exemplo, no celular ou no computador. E isso pode ser um problema para empresas como a NVIDIA, empresas como a Intel, como a AMD. Mas não sei se isso acontecer vai impactar tanto. Porque no momento a demanda é maior do que o que as empresas conseguem produzir.
Então, se a Nvidia conseguisse produzir mais, provavelmente eles venderiam mais. O problema é que está faltando componente por causa da pandemia e tudo mais. E também porque a demanda está aumentando muito, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. O vídeo ficou um pouco grande, né? Mas eu espero que tenha sido interessante esse vídeo de hoje, que vocês tenham curtido essa análise mais tecnológica de uma empresa e não falar só de valuation, falar de fluxo de caixa e tudo mais. Uma última coisa que eu queria falar para vocês é que a Nvidia, a gente pode comprar a ação dela como BDR, e uma coisa interessante é que a gente pode ver o preço hoje, e quando você for ver esse preço, você vai ver se a ação subiu ou se a ação caiu. Hoje a Nvidia está sendo negociada como BDR por R$68 ou $600, né, no mercado americano direto. Então, quando você assistir esse vídeo, você pode ver se a ação da Nvidia aumentou ou diminuiu de preço, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam e tudo mais. Se vocês querem que eu faça mais vídeos analisando empresas de tecnologia, né? Nessa parte mais da tecnologia mesmo e tudo mais, se vocês acharam interessante. E muito obrigado e até mais, galera. Um abraço.